Aragão é na informação. Famílias ocupando o prédio no centro de Aracaju. Vamos a ela. Agora sim, em definitivo, Aline. Bem-vinda. Bom dia, querida. Bom dia mais uma vez, Sérgio. Retomando então aqui esse assunto, a gente tem as famílias aqui em frente à edificação, o prédio do antigo Hotel Palace. Essa ocupação começou ontem, na madrugada do dia 7 de setembro. É importante a gente lembrar que é uma ação que acontece em todo o país pelo MLB, que é o Movimento de Luta de Bairros e Favelas, Vilas, Bairros e Favelas. Cerca de 100 famílias. Essas famílias, Sérgio, elas vieram de uma outra ocupação, a ocupação João Mulungu. E é importante a gente trazer informação também sobre esse prédio, o antigo Hotel Palace, um dos hotéis mais luxuosos, foi um dos hotéis mais luxuosos aqui da nossa capital, construído na década de 60. Pra você ter ideia, Sérgio, até o Roberto Carlos chegou a se hospedar aqui. Em 2018, a gente acompanhou, o prédio ele já não funciona como hotel há muitos anos, mas em 2018 nós acompanhamos uma ação da Defesa Civil, uma ação de interdição parcial, porque o prédio, a edificação apresentava riscos estruturais. Anderson está mostrando aí, quem é de Aracaju, quem mora aqui há muito tempo, lembra que aqui tinha umas pastilhas. Nessa época da interdição parcial, as pastilhas foram removidas, porque havia queda de placas lá de cima, atingindo pessoas que passavam na calçada. Então foi também um dos riscos apontados pela Defesa Civil na época. Então foi feita toda a remoção das pastilhas que revestia essa edificação. Eu lembro que a gente entrou no prédio também, que era ocupado embaixo por várias lojas. E o que acontecia? As pessoas que tinham duas lojas faziam passagem no teto de uma para outra. Imagina só, Sérgio, você morar em um apartamento e abrir um buraco no seu teto para acessar o apartamento de cima. Então aquilo ali também acabou prejudicando a estrutura dessa edificação, que também apresentava um emaranhado de problemas na fiação elétrica. Parecia uma casa de moribundo ali, toda apresentando risco, grande risco de incêndio. Então, na época, houve a interdição parcial, as lojas foram retiradas daqui e o prédio foi fechado. A gente tem agora uma placa ali em cima que é deste ano, é de junho de 2025, informando o início de obras realizadas aí pelo governo do estado para a recuperação dessa edificação. E agora a gente tem uma outra cena, que é uma ocupação desse movimento. Eu vou chamar a Alana para a gente conversar. Vem para cá, Alana, o David está aqui também, podem ficar aqui pertinho para a gente entender o porquê dessa ocupação. Essa informação que eu trouxe aqui, Alana, são famílias de uma outra ocupação que a gente já conhece, que é a ocupação João Mulungu. Por que ocupar este prédio? Alana, bom dia. Bom dia. O MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é um movimento nacional que luta pelo direito à moradia. Então, fizemos uma ação nacional de ontem para hoje, que é o 7 de setembro, Dia dos Excluídos, né? Uma ação de luta pelo direito à moradia. Foram 18 ocupações, 4 ocupações foram barbaramente derrubadas, né, perseguidas pelo governo fascista de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. Então, isso aqui demonstra a marca do abandono, né? Porque, como ela bem falou, o Hotel Palace é um marco histórico da nossa cidade, não tem por que ficar abandonado. Então, essas famílias da ocupação João Mulungu, que estão num processo de negociação, de entrar no Minha Casa Minha Vida Entidades, estão hoje ocupando esse prédio, né, na ocupação Palestina Livre, para conseguir o auxílio moradia das outras famílias que o município ainda não conseguiu resolver o problema do auxílio moradia. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos ocupando a torre, né, que é do governo, e saindo daqui nós vamos protocolar um ofício na Secretaria de Assistência para solicitar que o governo do estado entre nas tratativas para dar uma solução para esse problema. Alana, eu vou conversar também com o David, que está aqui. Ele traz, inclusive, esse jornalzinho que a gente já conhece, né? Que vocês sempre distribuem nos atos, nas ações que vocês realizam. O objetivo, então, é conseguir esse auxílio moradia para as pessoas que ainda não têm, David. Bom dia. Não só a questão de auxílio moradia, mas também é conseguir uma habitação de vida e também um lugar para as pessoas terem um espaço para poder sobreviver. A gente sabe que tem cerca de 8 milhões de pessoas sem teto no Brasil e a gente vê inúmeros imóveis, inclusive esse aqui do Hotel Palace, que estão sem ter um uso social. E por mais que esteja em reforma, não tem um uso social que vai ser de fato dado de retorno para a sociedade sergipana. E a gente vê o quê? Que a gente tem diversas famílias que estão sem saber
como vão passar o dia seguinte, que estão tendo essa dificuldade. Inclusive no jornal a gente fala justamente sobre isso, da moradia como mercadoria, que a gente vê que os meios de financiamento para justamente casas, para poder ter um acesso à moradia, muitas vezes são mais no sentido de você pagar e ter uma empresa que receba, do que necessariamente às vezes de atender um direito básico. Isso é uma denúncia que a gente faz. E é tanto por isso que a gente fala do acesso à cidade, que é o direito da pessoa pobre morar em um lugar com boa qualidade de vida, que não tenha um buraco, que não tenha uma falta de médicos no posto, mas que seja digna. E a gente vê esse de exemplo latente aqui no centro, que está sendo um lugar que está tendo esvaziamento, que está tendo um lugar que tem um alto índice de pessoas que estão nas ruas e que estão sem poder morar. E a gente faz o que? A gente chega nas pessoas, através do jornal, organiza, chama as pessoas justamente para essas ações, atividades. E assim, isso é uma ação das pessoas também. David, obrigada também pela sua participação. Eu vou conversar rapidinho aqui, a Polícia Militar acompanha toda essa manifestação, já eu vou conversar com o Coronel Cruz, que já está por aqui. Mas, Alana, como eu disse, a Polícia Militar está aqui acompanhando essa ocupação que ocorreu de forma pacífica. Eles ocuparam o prédio ontem, no domingo. Vocês vão permanecer aqui ou o ato é mais para provocar a discussão sobre essa questão da moradia mais uma vez e chamar a atenção para as pessoas que vivem, né, de forma como a gente acompanha em ocupações, como é o caso desses moradores aqui que vieram da ocupação João Mulungu? Então, é uma ação nacional, né? É uma ação que pretende provocar na sociedade uma discussão sobre a importância de ocupar os vazios urbanos, né? Nós temos hoje nas grandes capitais prédios enormes como esse, como tantos outros, terrenos abandonados, e uma população que vive na rua, mulheres que vivem em situação de violência doméstica. Então, nossas ocupações representam aquilo que o governo devia fazer, que era acabar com o déficit habitacional, entregando os prédios e terrenos abandonados para o povo morar. Então, essa luta sendo nacional quer provocar a discussão do poder popular, da luta contra o capitalismo, né, de levantar a bandeira da reforma urbana e do socialismo. Alana, eu te faço uma pergunta, me colocando no lugar de quem está assistindo, que olha para aqui, olha, mas o prédio ele não está abandonado, ele está passando por uma reforma. Eu nem sei como é que está essa reforma, se realmente já começou. Tem uma placa ali em cima, datando junho de 2025, mas a gente não sabe o andamento. É importante eu dizer isso aqui, mas te perguntar isso, porque o prédio ele está em reforma ou prestes a iniciar uma reforma? Olha, isso aí há controvérsias, porque veja, o prédio está abandonado há décadas, né? Para quem está lá dentro vê que não existe risco de desabamento, não tem uma fissura que você provoque medo nas pessoas, né? O que eles estão fazendo é um tapa, para não cair de vez. E assim, não cumpre função social, porque os lojistas ficam embaixo, alguns trabalhadores guardam o seu material, mas assim, tem vários andares que poderiam resolver o problema de moradia. Então não cumpre função social, o governo deveria fazer cumprir. Outra coisa é que o movimento não tem nenhum objetivo, nem está impedindo os trabalhadores, né? Porque o único espaço que nós estamos é a torre, que tem uma entrada separada de onde os lojistas precisam trabalhar. Inclusive, Quando você fala torre, que parte é para a gente entender? Porque eu olho aqui e eu não vejo torre, então só para a gente entender, é aqui embaixo, é em cima? Você vai precisar entrar para ver onde é a torre, então eu faço o convite para você ir lá dar uma olhada. Mas olhando aqui de fora, porque talvez a gente não consiga por conta do equipamento, só para a gente entender, essa parte aqui de cima, é isso? Onde estão as bandeiras ali? Mais ou menos por ali mesmo, é isso. E assim, nós estamos aqui também em defesa dos trabalhadores ambulantes. Gente, tem um monte de pessoas que trabalham aqui, que vêm de longe, pagam passagem, tem que acordar cedo, né? Por que essas pessoas não têm o direito de morar aqui, já que elas trabalham aqui e está abandonado? E aí sim cumpre a função social. A questão é essa. Alana, obrigada, tá? Pelas informações e participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Eu vou conversar com o Coronel Cruz, da Polícia Militar, Alisson Cruz, Polícia Militar de Sergipe, que acompanha toda essa movimentação aqui no centro de Aracaju. Lembrando, estamos na Praça General Valadão, o prédio do antigo Hotel Palace, ocupado por famílias do MLB, esse movimento que luta por moradia. Coronel, como é que está sendo acompanhado? Como é que estão as discussões entre polícia e esse movimento? Bom dia. Bom dia.
A Polícia Militar acompanha de forma muito técnica toda essa movimentação. É um movimento que aconteceu em todos os estados do Nordeste. E aqui em Sergipe, a Polícia Militar, por meio do Gabinete de Gestão de Crises e Conflitos, o GGCC, vem acompanhando as tratativas entre o governo do estado e as lideranças do movimento. É preciso entender que há aqui uma questão bem sensível, que é o acesso dos lojistas, que têm empreendimentos comerciais aqui, que precisam ter a tranquilidade e a normalidade de funcionamento do prédio. Nós temos todo o pavimento térreo e o primeiro pavimento ocupado por lojistas, e o segundo pavimento e a torre central é do governo do estado. Pela placa indicativa da obra, é uma obra emergencial, o que indica que o prédio estava com problemas estruturais e precisou dessa intervenção imediata. O governo do estado está realizando essa obra, então é preciso também avaliar essa questão da segurança dessas famílias estarem ocupando essa torre central. E o coronel já atualiza aqui uma informação, Sérgio, porque no começo eu falei sobre essa interdição parcial que aconteceu no ano de 2018, que nós acompanhamos na época com ampla cobertura, mas eu lembro da saída dos lojistas, mas eles foram autorizados a voltar na época, então os lojistas continuam ocupando esse pavimento aqui inferior até o primeiro andar. Houve a interdição parcial da parte superior, da torre, que é o prédio propriamente dito, né? Explicando agora onde é que está a torre é a parte de cima. Então os lojistas continuam na parte de baixo e há toda essa preocupação. Daqui a pouco é hora do comércio abrir as portas, e como é que fica a situação? Como é que os lojistas terão acesso? Vai ter algum problema? A gente viu a representante do movimento dizendo que não vai impedir o acesso dos lojistas, até porque eles estão na parte de cima, na parte da torre, mas tudo isso está sendo acompanhado com a polícia, pela Polícia Militar. Há uma previsão, como o senhor falou, o Comitê de Gestão de Crise já está conversando com o movimento, porque a ideia é que eles deixem esse espaço ainda hoje. Exatamente, a gente espera que toda essa situação, esse conflito, ele seja resolvido de forma muito tranquila. As lideranças do movimento já indicaram que vão até a Secretaria de Inclusão Social, levar nome de famílias que estariam excluídas do processo de pagamento do auxílio moradia, e a Polícia Militar, por meio do Gabinete de Gestão de Crise, está acompanhando essas tratativas e essas negociações. Coronel Cruz, muito obrigada também pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Anderson mostrando mais uma vez aqui, ó, o pessoal já entrou, fez aquela movimentaçãozinha ali, um grito de guerra, palavra de ordem, mas já entraram, não tem mais ninguém ali na frente, uma ou outra pessoa aparecendo. Lá em cima, algumas bandeiras chamando atenção para o movimento, tem ali a ocupação Palestina Livre, aqui acaba a escravidão do aluguel, eles cobrando aí o direito à moradia, reforçando, são famílias que já estão em uma outra ocupação, que é a ocupação João Mulugu. Já há alguns anos a gente tem acompanhado toda essa movimentação e lutam pelo seu direito, direito digno, direito de uma moradia digna, Sérgio. A gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui de ocupação no prédio onde funcionava o Hotel Palace em Aracaju. Sérgio. Seguimos acompanhando imagens. Anderson Almeida, Aline, muito obrigado. Coronel Alisson Cruz, obrigado. Obrigado a Lana e Davi, que representam esse movimento. Agora, até por uma questão de justiça, né? De um cunho jornalístico, eu preciso esclarecer algo aqui muito sério. Não existe fascismo no Brasil. Não existe governo fascista dos estados brasileiros, de todos os estados brasileiros, porque o fascismo pressupõe um governo centralizador, esse governo centralizador baseado fundamentalmente em um ditador. Portanto, não existe governador ditador em nosso país. Mesmo porque ele depende até das ações e aprovações, Assembleia Legislativa, outros importantes processos políticos. Então não há fascista, muito menos fascismo. Às vezes o termo é utilizado, a pessoa talvez nem tenha noção do seu significado histórico, que foi estabelecido durante a ditadura de Benito Mussolini em 1939 na Itália. Então é bom a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque de repente você usa a expressão da forma mais indevida. Não, porque o cara é um fascista, né? Ele está desempenhando fascismo, só se for um ditador. Se houver um governador ditador no Brasil, por gentileza, me informe, me instrua a respeito se existe esse ditador. Ele toma todas as decisões e ninguém contesta em hipótese alguma. Isso chama-se ditadura. Não foi instaurada no Brasil, pelo menos por enquanto.